Olá, seja muito bem-vindo à nossa live, né? Mais uma live. E hoje quer dizer, hoje não, as nossas lives elas giram em torno de como transformar a sua experiência em dados em uma consultoria 10K+. Eu sou Isaac Micael, sou consultor em ciência de dados, para aqueles que são novos, para quem ainda não me conhece. Também sou criador do programa Consultoria de Dados 10K+, tá? Olha, hoje a conversa é especial porque eu quero te mostrar uma coisa que muita gente da área de dados ainda não percebeu, que é um ativo escondido na carreira e que pode ser exatamente o que falta para você aí sair, sabe, da execução técnica e de fato começar a construir uma consultoria que fatura mais de R$ 10.000 por mês. E talvez hoje você ache que ainda não está pronto. Às vezes você, sei lá, pensa que precisa estudar mais, dominar mais alguma ferramenta, fazer mais projeto, ganhar mais experiência, mas a verdade é que em muitos casos o que te separa de um bom consultor e um executor é apenas o posicionamento. Às vezes você é um bom executor, mas por falta de posicionamento não é um consultor. Tá? E eu reforço, não é falta de conhecimento, é falta de enxergar o valor real que você já acumulou durante esses anos, durante as suas experiências. Então, nessa live eu vou te mostrar como profissionais de dados eles podem identificar ali o ativo mais valioso que construíram ao longo da própria carreira. Tá, e aí? Identifiquei agora. Aí transformar isso em uma oferta de consultoria que gera valor real de fato ali para as empresas. Né? Então você vai entender por que tem gente que sabe muito, mas continua sendo vista como mão de obra técnica para o mercado, sabe? Já outros começam a ser percebidos como especialistas estratégicos. Tá? Os dois são bons, mas um tem um posicionamento diferente do outro, logo o mercado vai também enxergar de forma diferente. Então, hoje eu vou te mostrar como esse ativo escondido nasce, onde ele aparece, por que o mercado paga bem por isso, e aí como que você pode começar a transformar isso em posicionamento e autoridade, e logo também, não menos importante, em faturamento. Porque consultoria de dados 10K+, ela não nasce só de ferramenta, né? A galera que participa do nosso programa sabe disso, eu bato muito nessa tecla. Nasce de repertório aplicado, nasce da sua capacidade de olhar para um problema e saber onde mexer, e mexendo em determinada área, como aquilo gera resultado, tá? Então eu quero provocar você com uma verdade, né? Uma verdade que talvez ninguém tenha te falado com clareza. Você pode ter escutado, mas não sei se foi com clareza. Porém, o maior ativo da sua carreira de dados não está no seu currículo. Pois é, não está no certificado, não está nem no seu código aí, nem no seu dashboard. O maior ativo da sua carreira está nos problemas que você aprendeu a enxergar, nos contextos que você já aprendeu a ler e nas decisões que você já ajudou a empresa a tomar. Nossa, Isaac, eu já ouvi você falar disso. Ah, Isaac, eu nunca ouvi você falar disso. Significa que você então não me segue, viu? Underline Isaac, ISAQE, ponto Micael, M-I-S-A, opa, Sá, M-I-C-A-E-L, tá? Será que eu letrei certo? M-I-C-A-E-L, Micael, M-I-C-A-E-L, acho que tá certo, é isso daí. Então, se você já me ouviu, significa que você é um seguidor, muito obrigado. Se você não me seguiu, já me segue, tá? E olha só, mesmo que você ainda não tenha chamado o seu dia a dia, ou você não considera o seu dia a dia como uma consultoria, se você já
conseguiu aprender determinados comportamentos de problemas ali, esse problema já sei. Se você já conseguiu ali entender os padrões, se você já conseguiu orientar a empresa em alguma decisão, você já é um consultor, você só não se posiciona como consultor, tá? O problema é que a maioria dos profissionais de dados, eles passam ali anos acumulando ativo, mas vende isso como se fosse só execução. E quando você vende ativo estratégico como execução, o mercado vai te pagar como executor. Não tem segredo, tá? Então, hoje eu quero te mostrar como quebrar isso, como pegar o que já existe na sua trajetória e reorganizar isso de um jeito que o mercado entenda, te respeite e não é menos importante, mas por último, que compre. Então vamos lá, vamos para os slides. Bacana. Vamos lá então. Olha só, pessoal, quando eu falo ativo escondido, eu não estou falando de mágica, tá? Estou falando de algo muito concreto. Esse ativo é a soma desses 3 pontos aí, dessas 3 coisas. Primeiro, os problemas de negócio que você já viu de perto. Segundo, os padrões que você aprendeu a identificar nesses problemas. Em terceiro, a sua capacidade de conectar os dados aí, com decisão. Seu ativo ele está aí nesse ciclo. Porque pensa comigo, tem muita gente que sabe ferramenta, isso é um fato. Muita gente ali que sabe montar um dashboard, tem muita gente que sabe SQL, Python, Power BI, modelagem, automação, machine learning, deep learning e por aí vai. Mas nem todo mundo sabe olhar para um cenário e dizer: o problema aqui não é falta de relatório, o problema aqui é ruptura de estoque. O problema não é o volume de lead, é a qualidade de conversão. Ou muitas vezes no fator churn ali, né? Muitas vezes a pessoa consegue identificar e ela fala, o problema não é só churn, é ausência de segmentação de risco. Na operação, muitas vezes chega as demandas e aí o profissional fala, desculpa, mas o problema não é só atraso operacional, é falta de previsibilidade para a tomada de decisão. Vocês conseguem percebe a diferença que eu coloquei aqui? Ferramenta, ela é meio. Já o diagnóstico é ativo. É o que vale a pena. E é justamente isso que empresas pagam caro por consultoria. Tá? Alguém que reduza a incerteza, organize a bagunça, que aponte ali o caminho de uma forma clara, sabe? Então, o ativo escondido da sua carreira não é só o que você sabe fazer, é o que você já aprendeu a perceber, tá? E olha só, por que que a maioria não enxerga esse ativo? E essa pergunta ela é muito importante. Ela é muito importante. Se esse ativo existe, por que tanta gente boa da área de dados continua presa ali no técnico, no salário, na execução, ainda não usou, né, a consultoria? E a resposta é simples, porque foi treinada para pensar como uma executora, que é a carreira tradicional. A carreira tradicional ela ensina você a responder demandas, a resolver demandas, ensina você a receber tarefa, tá? Mercadão aí ensina você a cumprir prazo, que é muito bom, ok. Ensina você a ser útil, mas é bom ser útil? É bom cumprir prazo? Mas é tudo de forma genérica, sem um propósito muito bem definido. Tá? Porém, raramente o mercado vai te ensinar como que você transforma a sua experiência e posicionamento. Não. Então, assim,
profissional ele começa a acreditar em algumas mentiras. Um exemplo, eu só posso vender consultoria quando eu souber tudo. Então, às vezes vão cravar na sua cabeça aí que o que você fez no CLT não conta. Como não conta? É entrega do mesmo jeito. Mas eu ainda não tenho autoridade suficiente. Ou talvez eu acho que assim, a objeção mais perigosa assim, de pensamento é o cliente só vai pagar pelo entregado. Só que não. O cliente ele não paga só pelo dashboard. De forma alguma. O cliente não paga ali só pelo modelo. Sabe? Às vezes o cliente não quer nem saber da planilha. Não quer saber dos formatos técnicos. Gente, o cliente paga pela solução. Ele vai pagar aquilo que resolve. Independente do que você usar. Ele vai pagar por clareza, por direção, por segurança. Ele paga por redução de erro. Ele paga por ganho de imagem. Algo que vale muito a pena, o aumento de eficiência, a velocidade na decisão. Sabe? Então, assim, isso só acontece se você sair da bolha de ficar colocando ferramenta na frente de impacto. Enquanto você continuar apresentando o seu trabalho como eu faço dashboard, eu analiso dados, eu crio modelo, você está comunicando ferramenta e não transformação. Você não está comunicando impacto. E quem comunica a ferramenta entra em comparação. Tem um monte no mercado e muitas vezes mais barato que você. Agora, quem comunica transformação, ele entra no campo que eu identifico como a valorização. Tá? Então, assim, você tem que entender a diferença do seu posicionamento. E aí mas como que você consegue identificar, né, o ativo que está escondido? Que aqui a gente entra meio que na prática. Eu gosto de pensar em 3 perguntas. Quanto mais você se aprofundar nela, mais as coisas vão ficar claras. Tá? Primeira pergunta é que tipo de problema aparece repetidamente aí na sua trajetória, ou já apareceu. Talvez você tenha trabalhado, não sei, vendas, marketing, supply chain, com pricing, já trabalhei em operações, já fui do time de produto. E assim, se você já resolveu problemas parecidos em contextos diferentes, isso é sinal de ativo. Reforço. Problemas parecidos em contextos diferentes. Tá? Porque você não aprendeu só a executar uma tarefa. Nesse caso, você aprendeu a navegar em um tipo de dor. Sabe? Você conseguiu entender ali de ponta a ponta. Então, isso já é um ponto aí, um sinal bom. E aí, a segunda pergunta é que tipo de decisão você já ajudou a destravar? Essa pergunta é poderosíssima, porque às vezes você acha que só entregou análise, mas na prática você ajudou a empresa a decidir melhor, sabe? Você ajudou a priorizar determinado canal para as vendas, você ajudou ali a ajustar o estoque para reduzir o desperdício, a melhorar a margem, entender, sei lá, um perfil de cliente específico, você previu demanda, reorganizou a operação, sei lá, criou critérios e tal. Isso é ativo consultivo. O que é ativo consultivo? Isso é um ativo que caracteriza o consultor. Tá? Então, é muito importante você entender aí que tipo de decisão você ajudou a destravar.
E o que hoje eu consigo perceber mais rápido do que a maioria? Essa pergunta também é boa. E esse ponto, eu considero essa pergunta muito boa, porque muitas vezes ela deu norte aos mentorados de uma forma assim muito mais rápida, sabe? Mas se você não se aprofundar na primeira e na segunda pergunta, muitas vezes você trava nessa. Então, assim, esse ponto é muito forte. Porque, assim, especialização não é só saber mais, sabia? Muitas vezes é perceber antes. Isso é muito importante. Então, você bate o olho e já vê o gargalo, já vê a inconsistência, já vê a métrica mal escolhida, consegue perceber o processo quebrado, a sua experiência é, já consegue te mostrar ali um risco futuro, ou muitas vezes uma oportunidade escondida. E isso não é detalhe não, tá? Isso é ativo de mercado. E quando você junta essas três perguntas, pega essas três respostas, pega essas três coisas, e ó, é isso quando você une as suas três perguntas e conecta em problema recorrente, decisão destravada e percepção diferenciada, que será o terceiro, né? Que será então esses três pontos, aí começa a aparecer o embrião da sua consultoria. A gente vai começar a consolidar a sua consultoria por esses três fatores que são as perguntas. Então você tem que conectar as suas perguntas em problema recorrente, decisão destravada e percepção diferenciada. Se você conectar as suas ou melhor, as suas respostas têm que ser esses três pontos pilares, tá? Se você me responder um exemplo na pergunta um, qual tipo de problema aparece repetidamente na mesa? Ah, uma vez apareceu, aí já complica um pouco. Então tem que ser algo recorrente. Ah, Isaac, mas eu sou júnior. Qual que é o problema mais recorrente que você pegou aí nesse um ano que você está trabalhando, que seria aí a experiência de júnior, sabe? Então você tem que conectar em problema recorrente, decisão destravada e percepção diferencial, tá? Isso que vai ser a base da tua consultoria. Agora, eu quero, como eu posso dizer, deixar isso mais concreto. Vamos então ver alguns exemplos. Eu percebi que na live de ontem a galera gostou dos exemplos, né? Eu aplicando na área de dados. Então aqui vamos também na mesma via. Então imagine aí um profissional de dados que passou anos trabalhando com funil comercial, CRM, conversão, mídia, performance, que seja. Muitas vezes ele se apresenta como alguém que faz análise de marketing ou dashboard de vendas, que seja. Porém, tem um ponto ativo desse profissional. Você, muitas vezes é um ativo que nem ele sabe, que é o que ele entende como diagnosticar, muitas vezes gargalos de aquisição e conversão. E em cima disso que ele sabe, já pode criar, já pode consolidar uma consultoria de otimização comercial orientada por dados. Olha só, às vezes ele não conseguiu perceber isso. Um outro exemplo legal, né, que é o profissional ali de estoque, demanda, cultura, giro, que seja. Ele pode achar que só sabe fazer análise operacional, né? Mas onde que está o ativo dele? Ela entende como transformar dado em decisão para evitar perda, excesso, ruptura, falta de produto. E, novamente, como que isso poderia virar uma consultoria? Com base em inteligência operacional, supply chain analytics, né? Seja. Então, novamente, muitas vezes ele acha uma coisa, porém é um ativo. Retenção, né? Quem já trabalhou com retenção, churn, por aí vai. Mas essa pessoa, ela não veja, mas ela acumulou ali um repertório tão grande para ajudar empresas que esse repertório ele é central em reduzir perda de cliente,
Ele tem o coração ali para aumentar o valor da base. Você consegue perceber ali que a consultoria ela não nasce quando você inventa uma persona bonita, algo, sabe? Ela nasce quando você nomeia corretamente o valor estratégico do que você sabe fazer, do que você já faz. Então, assim, e aqui está a virada. Você não precisa começar vendendo ciência de dados. Você pode começar vendendo solução de um problema caro. É isso. E usando dados como meio. Essa mudança é tudo. A empresa ela não vai comprar por dados, por amor a dados. A empresa compra resultado. É isso que a empresa compra. É isso que faz sentido para a empresa. E assim, o erro, quero trazer aqui para vocês o erro, né? Qual que é o erro que mais comum de quem tenta entrar em consultoria sem encontrar esse ativo? É sair oferecendo um serviço genérico, que eu coloquei, são os que eu anotei aí. Só que isso é amplo demais, genérico demais, sabe? Comparável demais. É, sabe? Ah, faço dashboard, análise, automação, machine learning, BI, modelagem. E olha, pessoal, tudo que é comparável tende a virar commodity. E commodity, algo comum no mercado, puxa o preço para baixo. Pode anotar isso daí. Agora, quando você fala algo como, olha, eu ajudo operações a reduzir ruptura com inteligência de estoque, orientada a dados, por dados. Ah, eu ajudo empresas a descobrir onde o funil comercial está desperdiçando receita. Eu ajudo negócios a transformar dados dispersos em critérios claros de decisão. Olha só, meu, tu mudou o jogo, tu virou o tabuleiro. Agora você não está vendendo mais ferramenta. Você está vendendo direção. E olha, quem vende direção tem muito mais chance aí de construir autoridade. Assim, as chances de atrair cliente, certo, e cobrar melhor aumentam assim drasticamente. Por isso que eu digo, reforço, né, que o seu crescimento na consultoria não começa no portfólio. Começa muito na clareza do ativo que você entrega, sabe? Isso é muito importante. Olha, se eu pudesse resumir até agora essa live, a vídeo de hoje, uma frase seria: o ativo escondido da sua carreira de dados não é o tanto de ferramenta que você aprendeu. É o tanto de problema valioso que você já aprendeu a. Olha só, que você já aprendeu a entender e resolver. É isso. De tanto que você encontrou aquele problema, nem que seja, Isaac, encontrei ele 3 vezes, ok, mas é o mesmo problema, muitas vezes em um contexto diferente, um momento diferente, legal. Você já aprendeu a entender e resolver ele. Isso é incrível. E que, olha, quando você organiza isso, nomeia certinho e comunica com clareza, a sua carreira deixa de depender só de salário, promoção, oportunidade interna e de fato você consegue construir algo seu. Aí você começa a ser percebido de outro jeito com postura de consultor, sabe? Porque você sai do operacional e entra no estratégico. E é exatamente sobre isso que eu vou me aprofundar, tá, pessoal? Na minha masterclass. Tá chegando. Eu vou te mostrar como transformar a sua experiência em dados em uma consultoria bem posicionada, bem valorizada e com potencial real aí de faturar mais de 10 mil reais por mês. Então, aliás, se você se interessa por conteúdos como esse, em breve eu vou fazer essa masterclass. Vou me aprofundar nesse assunto, mas para se inscrever gratuitamente é só clicar no link da bio do meu Instagram,
tá? Aí, agora fica até mais fácil de eu soletrar para vocês. Micael, M-I-C-A-E-L. Olha, ainda tenho que falar pausadamente. Lá você vai conseguir entrar na nossa comunidade para receber todas as informações desse evento e os materiais também gratuitamente que ficarão disponibilizados para vocês. Mas olha, corre porque as vagas são limitadas, tá? Então, vai lá, segue a gente, clica no link da bio. E olha, se essa live te ajudou a enxergar a sua carreira de outro jeito, me fala aqui nos comentários ou me chama no direct, porque eu quero entender qual parte da sua experiência você está começando a perceber que pode virar consultoria. Tá? E é isso, pessoal. Eu queria agradecer a presença de vocês, tá bom? E nós nos vemos na próxima.